Fala, Xiratanga, mais uma vez o Deus da Amazônia aqui com vocês para trazer o teu conteúdo referente ao teu vestibular, fazendo o velho e chato pedido para vocês. Curte, compartilha, chama os teus amigos, Chama todo mundo para se inscrever no nosso canal, dá essa força pra gente, que a gente precisa de vocês. O projeto só é possível graças a vocês, cara, tá? Hoje eu gostaria de começar essa aula, essa videoaula de hoje, fazendo uma homenagem e agradecendo muito ao meu amigo John Moraes, que é um camarada que contribui muito com a gente, normalmente é o cara que fica responsável pela edição dos nossos vídeos aí, o Arthur, que é o grande idealizador desse projeto, um camarada, um amigão, também o Wallace Santos, que é um camarada que dá muito apoio pra gente, e também um abraço muito especial para a minha esposa, a mulher que eu tanto amo, Patrícia, que tem que suportar essa nossa rotina de YouTube, de professor, de tudo. Então, essa galera é a galera que dá apoio, não só um apoio logístico, mas como também um apoio psicológico, para que a gente possa continuar com esse trabalho legal que chega até vocês, tá bom? Galera, hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo para a tua prova, que é um assunto chamado de quê? De positivismo. Olha, professor, mas o que é o positivismo? Positivismo é porque o meu dedo está assim? Ah, não, professor, o positivismo, a professora me falou que tem dentro da bandeira do Brasil, lá está escrito ordem e progresso. A minha pergunta é, tu sabe para que serve isso, criatura? O que adianta estar dentro da bandeira brasileira, ordem e progresso, se você não entende para que isso serve, cara? Tu tem que saber. Primeiro tem que saber os fatores que contribuíram para o surgimento do positivismo. Onde você tem que saber o que é o positivismo. O positivismo é uma corrente teórica, metodológica, científica, que surgiu, ali, que se desenvolveu ao longo do século XIX, que até hoje tem reflexo na nossa vida. O positivismo era uma corrente de pensamento que tinha como perspectiva tentar organizar a sociedade. O pai do positivismo é um camarada chamado de Augusto Comte. E aí o Augusto Comte vai dizer que o positivismo tem como finalidade organizar a sociedade, ou seja, compreender a sociedade dentro da sua totalidade e a partir da compreensão da sociedade tentar organizar essa sociedade. Uma coisa que você não deve esquecer jamais é que normalmente cai em prova a galera perguntando para você os fatores que contribuíram para o surgimento do positivismo. Primeiro que você vai ter a Revolução Industrial do século XVIII, que foi ela que causou muitas contradições ali naquele período. Eu vou ter o surgimento da ciência, principalmente no caso do iluminismo ali. Outro, não só o iluminismo, como a própria Revolução Francesa em si. Não só isso também, mas como a nova mentalidade. Ou seja, todos os acontecimentos do século XVIII e as contradições provocadas por esses acontecimentos acabaram contribuindo com o Augusto Comte para que ele procurasse uma maneira de compreender a sociedade e tentar organizar a sociedade. Então o objetivo do positivismo era justamente tentar organizar a sociedade. É uma maneira de se pensar a sociedade e aí tentar buscar o progresso. E aí, por isso que dentro da bandeira brasileira existe um lema chamado de ordem e progresso, que tu não entende. Mas por que lá na bandeira brasileira, professor, tem esse lema chamado de ordem e progresso, que eu não aprendi direito no meu ensino médio? Primeiro, que o Augusto Comte vai dizer que eu devo ter o amor como princípio, mas esse amor como princípio é amor a uma pessoa, ao indivíduo, não. É o amor ao Estado. Segundo o Augusto Comte, o Estado é a maior instituição que surgiu durante o século XVIII. E eu devo amar esse Estado. Se eu amo o Estado, automaticamente eu obedeço às leis. E se eu obedeço às leis desse Estado, eu tenho uma coisa chamada de progresso. E aí aqui no Brasil nós costumamos dizer que o Brasil é um país positivista. Realmente a nossa Constituição
Os princípios que regem o Brasil são positivistas. Essa corrente de pensamento positivista teve influência no Brasil durante o período da República do Café com Leite. E aí vamos pensar, eu devo ter o amor como princípio, então eu devo amar o Estado. E a gente olha, por exemplo, para a população brasileira, a maioria da população brasileira não ama esse país. Por que não ama esse país? O camarada quer carregar uma bandeira dos Estados Unidos, uma bandeira do Japão, ele morre de vergonha de dizer que é brasileiro. Ele não ama esse país. E aí, se eu não amo esse Estado, automaticamente eu não obedeço às leis. Tu sabe que aqui no Brasil é costume, é hábito as pessoas de respeitar as leis. Não são todos, mas a sua grande maioria. Então, se eu não respeito as leis, como é que esse Estado vai funcionar? Se eu não respeito as regras estabelecidas dentro da Constituição, um dos maiores exemplos disso são os políticos, que não obedecem às regras da própria Constituição que eles deveriam defender. A maioria das pessoas só querem sugar esse país. Então, automaticamente, se eu não tenho amor pelo Estado, se eu não obedeço às minhas regras, automaticamente eu não vou ter um progresso. Eu não tenho progresso dentro da sociedade. Olha só como é o pensamento do Augusto Conte. E aí tu consegue analisar por que o Brasil é um país que, historicamente, a galera diz e a turma afirma que não dá certo. Que eu não concordo muito com isso. Acontece que o Brasil, ao longo do tempo, se constituiu enquanto Estado positivista, mas não segue o positivismo. Maninho, se eu obedeço à ordem, isso serve para eu garantir uma harmonia, um bom funcionamento do Estado. Serve para evitar greves, conflitos que possam existir dentro da sociedade. Então, se eu amo o Estado e obedeço às leis, eu vou ter isso como consequência. E, cara, se eu consigo amar o Estado, se eu consigo seguir as regras, automaticamente eu vou atingir o quê? O progresso. Mas para eu atingir o progresso, segundo Augusto Conte, uma sociedade deveria estar pautada em cima do quê? Da revolução industrial, da indústria. Deveria valorizar a indústria. E aí tu analisa o território brasileiro e vê, por exemplo, se o Brasil, desde a era Vargas, do fim da era Vargas, se o Brasil tem uma política que valoriza a industrialização desse país. Então, como é que um país vai dar certo se a gente não valoriza a indústria? Se o Estado é um Estado positivista e não valoriza a indústria? Outra coisa que eu deveria valorizar era a ciência. E aí o Brasil chegou a um momento de discussão, de fechamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. Que país é esse que vai para frente positivista, que não valoriza a ciência? Hoje no Brasil, existe um debate de contestação à ciência. Um monte de terraplanista que acreditam que a Terra é plana, sem nenhuma comprovação científica. Mais uma vez, a ciência sendo substituída pelo senso comum. E outra coisa, que o Augusto Conte dizia que um Estado positivista deveria ter, era o desenvolvimento da tecnologia. Então, como é que esse país vai se desenvolver se eu não valorizo a indústria, se eu não valorizo a ciência e se eu não valorizo a tecnologia? Não tem Estado positivista que dê certo, meu queridos. Olha só como é o pensamento do Augusto Conte. Aí tu começa a compreender a realidade brasileira. Você, por que o Brasil não dá certo? Tu começa a entender a partir daí, porque o Brasil foi pensado de uma maneira, mas o comportamento é outro. Ou seja, a sociedade se comporta de uma maneira totalmente diferenciada. E aí o Augusto Conte, no seu positivismo, ele dá dizendo o seguinte, que a sociedade, ela deveria ser administrada por uma elite intelectual. Não é qualquer um que poderia assumir o poder. Tu quer que uma sociedade dê certo? Coloca as pessoas capacitadas. Eu não concordo 100% com essa ideia aí do Augusto Conte, mas ele também não deixa de ter razão em certa parte. Porque, poxa, cara, se eu sou prefeito de uma cidade, e aí eu me elegi prefeito, e aí eu vou escolher, por exemplo, ali o meu secretário de saúde, de educação, eu vou escolher meu secretário de educação. Nada contra as outras profissões, mas se eu vou escolher meu secretário de educação, e aí eu vou pegar, por exemplo, o pescador, para ser um secretário de educação, não que esse sujeito não possa ser, mas tem que ter uma capacitação para esse indivíduo.
E era essa a ideia de colocar qualquer um no poder que o Augusto Conte era contra. Porque, poxa, como é que a sociedade vai dar certo? Então, cara, olha o que o Augusto Conte diz pra gente, que a sociedade ela deve ser administrada por uma elite intelectual, que se bem que no Brasil nós tivemos intelectuais que assumiram cargos aí que não deram resultado, que meteram o país numa crise, e que a gente conhece várias histórias. Assim como teve também pessoas humildes sempre que assumiram o poder e que deram jeito a alguma coisa. Mas esse era o pensamento do Augusto Conte. O que eu estou falando para ti é uma interpretação acerca do pensamento do Augusto Conte, o que nem sempre representa a minha visão de mundo. Outra coisa que você deve lembrar sobre o pensamento do Augusto Conte é que o Augusto Conte ele defendia uma coisa chamada o quê? Dos núcleos constantes. O que era núcleo constante? A família. Que família é essa? Eu tenho que defender a família. Na interpretação do Augusto Conte, se eu não respeito a minha família, se eu não amo a minha família, automaticamente a sociedade não tem como dar certo. E hoje, uma das principais crises que o Brasil vive gira em torno das organizações familiares. Não no sentido do tipo de família, mas nas condições socioeconômicas que muitas famílias vivem. A organização das famílias, de uma maneira geral no Brasil, principalmente pelos aspectos econômicos, as desestruturas dela, acabam contribuindo para o próprio enfraquecimento da família. Então, na interpretação do Augusto Conte, se eu não valorizo a família, automaticamente a sociedade provavelmente não vai dar certo. E aí, outro núcleo constante defendido pelo Augusto Conte, tá, é a ideia no caso do trabalho. Eu tenho que valorizar o trabalho e criar uma política de geração de emprego e renda. E analisa o momento que o Brasil está vivendo hoje, só tem uma geração de emprego e de renda dentro desse país. Outra coisa que Augusto Conte dizia é que nós deveríamos amar o quê? A pátria. É um núcleo constante a pátria. E aí já te falei, a gente sente vergonha de ser brasileiro. E se a gente sente vergonha, como é que esse país vai dar certo? Outra coisa que Augusto Conte defendia, tá? Era a ideia da defesa da religião. Mas que religião era essa, professor? Era a minha religião protestante, católica, espírita? Não, não era essa religião. A religião que Augusto Conte defendia, que foi as igrejas positivistas que chegaram no Brasil, era uma religião que adorava a própria humanidade e os feitos da humanidade. O positivismo ele perde esse elo, esse vínculo religioso aí e valoriza a humanidade. Só reforçando, né, para não ficar aqui meio mal entendido, é que a defesa em torno da família lá, porque hoje é muita polêmica no Brasil, a gente tem que se explicar em torno disso. O que eu estou reproduzindo aqui para ti é um pensamento do Augusto Conte em torno da família. E aí eu não estou dizendo para você que determinada família é certa ou errada. Eu só estou dizendo que o Augusto Conte diz que nós devemos valorizar a família. É esse que é o pensamento do Augusto Conte. Isso aqui é uma reflexão em torno do pensamento do Augusto Conte. Não é um pensamento do professor Giovanni. Então, galera, sobre o positivismo, a gente vai gravar um outro vídeo para vocês. Mais uma vez, curte, compartilha, né? Chama os teus amigos para fazer parte dessa bagaça. Utiliza esse conhecimento dentro da tua prova, em todos os sentidos, e utiliza no teu dia a dia. Só não deixa determinados pensamentos contribuir com o teu ódio, com o teu preconceito, com o teu rancor, com tudo de ruim que não presta. Pega o conhecimento para formar uma coisa boa para ti. Um abração do Deus da Amazônia. Valeu!